Dando continuação a uma série de vídeos que eu estou falando a respeito dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, desta vez eu quero trazer para todos vocês, a pedido de muitos aqui, falando a respeito de Naftali, filho de Jacó. Naftali, a tribo de Israel. Você já ouviu falar a respeito da tribo de Naftali? Se você nunca ouviu falar nada a respeito dessa tribo de Israel, que era conhecida como tribo guerreira, você vai ficar sabendo tudo a respeito do filho de Jacó e também da tribo a qual ele deu origem. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas que também têm curiosidades a respeito das tribos antigas de Israel. De acordo com o livro de Gênesis, Naftali, em hebraico, se diz Naphtali, tem o significado de minha luta, contorção, astuto, entre outros significados. Foi o sexto filho de Jacó, o segundo de seus 2 filhos, com Bila. Ele foi o fundador da tribo israelita de Naftali. Alguns comentaristas bíblicos sugeriram que o nome Naftali pode se referir à luta, à contorção entre Raquel e Lia pelos favores de Jacó. Bila era a serva de Raquel, que era infértil na época e havia persuadido Jacó a ter um filho com Bila, como um substituto, ou uma substituta no caso, para ter um com ela mesma. De acordo com o Targum Pseudo-Jonatas, Naftali era um corredor rápido, embora isso pareça ter sido inferido da bênção de Jacó, que equipara Naftali a uma corça. No entanto, os estudiosos bíblicos acreditam que esta seja realmente uma descrição da tribo de Naftali. Naftali é listado em Deuteronômio capítulo 34, verso 2. Quando Deus leva Moisés até a montanha de Nebo, ele mostra a extensão da terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e também Jacó. De acordo com o livro de Gênesis capítulo 46, verso 24, Naftali teve 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Silem. O nome de sua esposa ou esposas não é fornecido. Ele e sua família migraram para o Egito com o resto do clã, onde permaneceram até o tempo do Êxodo. Segundo o testamento apócrifo dos 12 patriarcas, ele teria falecido aos seus incríveis 137 anos e foi sepultado no Egito. Mas agora falando a respeito das narrativas bíblicas a respeito da tribo de Naftali. No relato bíblico após a conclusão da conquista de Canaã pelos israelitas, Josué distribuiu a terra entre as 12 tribos. O especialista Kenneth Kitchen, uma lenda viva até os dias de hoje, conhecido aí como um arqueólogo bíblico, data este evento um pouco depois de 1200 a.C., enquanto outros estudiosos aí acreditam que pode ser um pouco mais, por assim dizer, anterior. Naftali se estabeleceu no lado oriental da Galileia, imediatamente a oeste do Mar da Galileia, nas áreas agora conhecidas como Baixa Galileia e Alta Galileia, limitada a oeste por Aser, ao norte por Dan, ao sul por Zebulon e pelo rio Jordão a leste. A cidade mais significativa era Hazor. Fazendo fronteira aí com o Mar da Galileia, havia a planície altamente fértil de Genezaré, chamada em hebraico de Kinneret. Ela é caracterizada por Joséfo como a ambição da natureza, um paraíso terrestre, e com a porção sul da região atuando como uma passagem natural entre as terras altas de Canaã. Várias estradas principais, como as estradas de Damasco a Tiro, passavam por ela. Aparentemente, esta situação foi profetizada na bênção de Moisés. Desde a conquista da terra por Josué até a formação do primeiro reino de Israel em 1050 a.C., a tribo de Naftali era parte de uma confederação frouxa de tribos israelitas. Não existia nenhum governo central. E em tempos de crise, o povo era liderado por líderes conhecidos como os juízes, Shofetim. Com o crescimento da ameaça das incursões dos filisteus, as tribos israelitas decidiram formar uma forte monarquia centralizada para enfrentar o desafio, e a tribo de Naftali se juntou ao novo reino com Saul como o primeiro rei.
Após a morte de Saul, todas as tribos, exceto Judá, permaneceram leais à casa de Saul, mas após a morte de Isbosete ou Isbael, filho de Saul e sucessor ao trono de Israel, a tribo de Naftali se juntou às outras tribos israelitas do norte para fazer de Davi, que era então o rei de Judá, rei de um reino de Israel reunificado. Entretanto, com a ascensão de Roboão, neto de Davi, por volta de 930 a.C., as tribos do norte se separaram da casa de Davi para reformar o reino de Israel como o reino do norte. Em aproximadamente 732 a.C., Peca aliou-se a Rezim, rei da Síria, ameaçou Jerusalém, e Acaz, rei de Judá, apelou a Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, por ajuda. Depois que Acaz pagou tributo a Tiglat-Pileser da Síria, Tiglat-Pileser saqueou Damasco e Israel, anexando a Síria, e uma grande parte de Israel, incluindo toda a terra de Naftali, de acordo com 2 Reis 16:9 e 2 Reis 15:29. A população da Síria e a parte anexada de Israel foram deportados para a Assíria. Tal deportação também é mencionada no livro deuterocanônico de Tobias, que a atribui a Enemessar. O reino de Israel continuou a existir até 723 a.C., quando foi novamente invadido pela Assíria e o resto da população deportada. A partir dessa época, a tribo de Naftali foi contada como uma das 10 tribos perdidas de Israel, que se misturaram ali com os assírios, persas e assim em diante. É-nos dito aí nos textos bíblicos que a tribo de Naftali era descendente de seus 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Shilem. Falando mais a respeito da tribo de Naftali, o militarismo é destaque na história de Naftali. No antigo Cântico de Débora, Naftali é elogiado junto com Zebulon por arriscar suas vidas na luta contra Cícera. No relato em prosa do evento, que Arthur Pike considera uma narrativa muito posterior no poema, porém outros estudiosos concordam que o poema realmente é muito antigo, há uma adição de que Baraque, o líder das forças anti-Cícera, vem da tribo de Naftali. Na narrativa de Gedeão, Naftali é uma das tribos que se juntam em um ataque contra os invasores midianitas. O território atribuído à tribo em Canaã ficava no extremo norte e era limitado ao norte pelo rio Litani e a leste pelo rio Jordão, até 12 milhas ao sul do Mar da Galileia, a oeste pelas tribos de Asser e Zebulon e ao sul pela tribo de Issacar. O símbolo da tribo era uma gazela, um animal muito rápido. O povo de Naftali é tradicionalmente considerado rápido, corredores rápidos, curiosamente por conta da bênção aí de Jacó, pai de Naftali. Mas agora falando a respeito do destino da tribo de Naftali. O que aconteceu com a tribo de Naftali, afinal de contas? Ela desapareceu? É uma tribo perdida de Israel? Vamos lá. Como parte do reino de Israel, durante uma das várias guerras entre Asa, rei dos reinos de Judá, e também Baasa de Israel, a tribo de Naftali foi perseguida por Ben-Hadad, o rei de Aram, Damasco, em nome de Asa. O rei de Judá e o reino de Judá é desolado. Novamente no reinado de Peca, esta tribo estava entre as primeiras a sentir a mão de ferro da Assíria e a sofrer a deportação de muitos cativos. Em uma referência a este incidente, o profeta Isaías antecipa que a mesma região verá o amanhecer da libertação messiânica. Por volta do ano 732 a.C., o território de Naftali foi conquistado pelo Império Neo-Assírio e o rei Tiglat-Pileser III mandou deportar toda a população. O exílio fez com que toda a sua história fosse perdida. Só não foi perdida por conta dos textos bíblicos. Uma das mais famosas batalhas da Guerra dos Macabeus foi travada perto de Quedes Naftali, por volta de 150 a.C., quando Jonatas derrotou Demétrio, rei da Síria. Josefo vai falar a respeito disso em Antiguidades. Eu agradeço a todos que estão assistindo essa série de vídeos que eu estou fazendo. Se vocês estão acompanhando, comentem aqui se vocês estão acompanhando essa série a respeito das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Se vocês quiserem mais vídeos aí a respeito dos filhos de Jacó, comentem aqui nos comentários. Se vocês quiserem, peçam aí a respeito de qualquer um dos filhos de Jacó.
que então eu estarei trazendo para todos vocês aqui mais vídeos falando dessas tribos de Israel. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.